há mais de 80 mil pessoas enterradas no cemitério Morro do Maple, em Huntsville, Alabama. Isso equivale a quase 2 estádios de pessoas mortas. Mas o que você esperaria de um lugar que existe há 200 anos? Fundado em 1818, Morro do Maple cobre mais de 100 acres de terra. É o último descanso de 5 governadores do Alabama, 5 senadores do Zeswire e muitos soldados confederados. O cemitério tem uma história rica e importante no estado do algodão. Portanto, não é surpresa que Huntsville tenha tentado capitalizar a importância histórica. Todos os anos, a cidade organiza um passeio pelo cemitério, uma caminhada entre as lápides, por assim dizer. O evento se tornou uma espécie de atração turística graças, em grande parte, às dezenas de atores que perambulam pelo local, retratando alguns dos moradores mais coloridos do cemitério. Como na maioria das atrações turísticas, mas ao contrário da maioria dos cemitérios, Morro do Maple também oferece acesso a um parquinho para crianças. É um lugar onde os pais cansados podem desamarrar seus carrinhos de bebê e permitir que seus filhos se cansem por um tempo. Mas muitos desses pais não têm ideia de que o parquinho próximo ao cemitério é assombrado. Por muitos anos, visitantes do cemitério relataram histórias sobre ouvir vozes de crianças rindo e cantando. As vozes desencarnadas chamariam e as crianças conversariam. Ocasionalmente, uma coruja respondia. E os balanços têm o hábito de voar para frente e para trás por conta própria. A maioria dessas aparições ocorre em um parquinho. Exceto que esses acontecimentos, na maioria das vezes, ocorrem no meio da noite, muito depois de as crianças terem ido para a cama. Quanto a balanços movendo-se sozinhos, muitos culpariam o vento. Mas o próprio parquinho fica no fundo de uma antiga pedreira de calcário e é cercado por paredes de rocha, não permitindo que nenhuma brisa balance as correntes. Houve até relatos de orbes brilhantes flutuando lentamente pelo pequeno escorregador. Mas o assombramento parou em 2007, quando os oficiais decidiram demolir o parquinho para abrir mais espaço para os mortos da cidade. Quando os pais reclamaram, no entanto, a cidade abandonou seus planos de expansão e construiu um novo parquinho no mesmo lugar. As assombrações voltaram. Em 2008, a Sociedade Paranormal do Alabama visitou o parquinho e conseguiu capturar uma foto de uma pequena figura feminina espreitando atrás dos equipamentos de brincar. Então, em 2012, outra equipe de caçadores de fantasmas disse que gravaram essas vozes ecoantes de crianças, mesmo que os pesquisadores fossem os únicos lá. As razões para os espíritos inquietos dessas crianças são motivo de algum debate local. O cemitério está cheio de corpos de centenas de crianças que sucumbiram à gripe espanhola de 1918. Uma história também indica que o parque foi uma pedreira de calcário nas décadas de 1940 e 1950. A pedreira abandonada resultou na destruição total do parque. A natureza recuperou a terra e uma combinação de paredes de rocha natural e espessas árvores de bétula, para alguns, tornou-a o esconderijo perfeito para o mal. Logo surgiram rumores não confirmados de sequestros e mutilações de crianças. Mas, enquanto esses rumores nunca foram confirmados, talvez tenham começado no início dos anos 1960, quando os jornais de Huntsville começaram a publicar histórias sobre uma série de casos reais de meninas desaparecidas. Algumas meninas foram encontradas, outras não. Outra fonte de lenda pode ter nascido do fato de que na área durante o início dos anos 1900 havia uma série de moinhos prósperos. Na época, uma grande fonte de mão de obra para esses moinhos eram as crianças. O trabalho no moinho era frequentemente perigoso, por vezes fatal. É provável que as formas corpóreas da fonte do poltergeist brincalhão estejam enterradas perto do playground no cemitério. Não há outros cemitérios na área. Em 1985, a cidade nomeou o playground das crianças de Parque Drosse. No entanto, os locais o chamam simplesmente de Parquinho das Crianças Mortas.
E hoje, é uma tradição local em Huntsville visitar o cemitério em busca de espíritos, especialmente no Halloween, quando as crianças saem para brincar. Darrell Desejoman não é um homem rico, mas ele mora em uma casa com 54 quartos. Em 2004, Wishman e sua esposa compraram a escola primária Poasttown. Eles converteram partes dos 3 andares em 35 mil pés quadrados para morar. Mas à medida que o casal se mudava, seus netos começaram a explorar. Eventos estranhos começaram. Havia sons de mesas sendo arrastadas pelo chão quando mais ninguém estava no prédio. Ouviram passos noturnos, mesmo com todas as portas e janelas trancadas. As portas dos antigos armários escolares também começaram a bater sozinhas. E logo, a família começou a ver vultos negros flutuantes, névoas brancas e orbes de luz brilhantes nos corredores e salas de aula da escola. Ouvi vozes quando só estávamos eu e minha esposa. Wishman contou à WCPO-TV em 2016. Não consigo explicar. Uma análise detalhada da história da cidade pode esclarecer a atividade paranormal da casa. Poasttown fica a cerca de 1 milha de Middletown, Ohio, no condado de Butler, município de Madison, e está tão perto da área quanto os trilhos do trem. Provavelmente os alunos ouviam o apito dos trens passando pela cidade na escola. No entanto, são esses trilhos de trem que podem conter as respostas para o espanto de Wishman. Em 25 de julho de 1891, os funcionários da Companhia Nacional de Caixas Registradoras e suas famílias foram agraciados pelo empregador com um piquenique da empresa. Enquanto se deslocavam de carros luxuosos de um trem de passageiros, colidiram frontalmente com um trem de carga em sentido oposto. O impacto da colisão pôde ser ouvido a mais de 1 milha de distância em Middletown. Mas, enquanto os moradores de Middletown corriam para os trilhos na esperança de um resgate, eles encontraram nada além de metal retorcido e corpos, incluindo os de pelo menos 4 crianças, com idades entre 6 e 17 anos. Um desses garotos, um menino de 11 anos, foi cortado em 3 partes pela força da colisão. Os socorristas logo perceberam que havia mais vítimas do que qualquer um dos hospitais de Middletown poderia comportar. Então levaram os corpos para um hospital de tendas montado rapidamente ao lado dos trilhos perto do acidente. Incrivelmente, 19 anos depois, um acidente semelhante ocorreu quase no mesmo local. Esse acidente resultou em 36 vítimas, incluindo 5 adolescentes que estavam andando às cegas. Este é um termo de andarilho para pegar uma carona gratuita nas plataformas entre os vagões do trem. Os corpos desses meninos também foram levados para o gramado perto dos trilhos, e foi lá que eles morreram, no futuro terreno da escola primária Poasttown, que seria construída 25 anos depois. A escola continuou a operar pelas próximas 6 décadas, sem incidentes. Bem, alguns dizem sem incidentes. Uma lenda local conta a história de uma jovem estudante chamada Sarah, que encontrou seu fim após cair de 3 andares na escada da escola. Dizem que é seu fantasma que assombra os corredores agora. A escola Poasttown fechou em 1999 e ficou abandonada por 5 anos, até que Wishman e esposa compraram para alugar os quartos como espaços de reuniões. Devido à sua crescente reputação como um dos locais mais paranormais do Centro-Oeste, a escola se tornou favorita dos apresentadores de TV caçadores de fantasmas. Mas o proprietário não permite que esses programas visitem sem receber algo em troca. Ele cobra $65 por cabeça para as equipes de câmera virem e bisbilhotarem. Leandro promete que os apresentadores terão retorno sobre o investimento. O lema da escola, segundo ele, está explicitamente em uma placa perto da entrada. Ao sair, você crê. Cemitério Franklin, número 1. Bem no meio do centro de Michigan, cerca de 50 milhas a oeste de Kalamazoo,
há uma pequena igreja discreta. Ela está afastada da estrada, podendo ser perdida pelos motoristas que não a procuram. É conhecida como Franklin Igreja. Apesar de sua fachada brilhante de tábuas brancas, dizem que esconde uma história sombria. Em 1854, as pessoas da comunidade rural de município de Berrien se reuniram e decidiram construir este local de adoração. Com a ajuda dos homens da cidade, não demorou muito para construir. Afinal, era bem pequeno. Em 1855, um ano depois, a Capela Franklin abriu suas portas. Graças à sua localização central na linha do condado, a capela serviu algumas comunidades próximas, incluindo Eau Claire e Dowagiac. Mas o lugar era tão pequeno e a população ao redor tão baixa que a capela não podia se dar ao luxo de contratar um pastor em tempo integral para realizar os serviços. Como tal, a Capela Franklin tornou-se parte do que é chamado de circuito pastoral. Tornou-se apenas uma parada em um ciclo de paradas, para qualquer reverendo itinerante designado ao circuito. E havia muitos, homens como o reverendo Bart Miss, o reverendo Flory e o reverendo Paddy, só para citar alguns. De acordo com as lendas locais, foi um desses pastores que foi responsável por colocar a Capela Franklin, ou mais especificamente, seu cemitério, nesta lista. De acordo com a história, na década de 1880, os habitantes do centro de Berrien se preocuparam com o desaparecimento de uma criança. Dias buscaram a criança, até que moradores da cidade contataram um amigo ou vizinhos nos condados vizinhos. Eles também tiveram filhos desaparecidos. Ao longo do caminho, alguém percebeu que a única conexão entre as duas cidades era o pastor que parava em ambos os lugares em seu circuito bimensal. Quando confrontado, o pastor admitiu chorando que matou a criança e a enterrou em uma sepultura sem identificação no terreno da capela, entre as sepulturas marcadas dos cerca de 30 residentes que morreram nos últimos 30 anos. Respondendo pelo que havia feito, o pastor de alguma forma escapou da multidão enfurecida e fugiu para a capela, onde trancou as portas, subiu para o campanário e se enforcou. Infelizmente, isso foi antes de revelar onde enterrou o corpo da criança. Se a lenda sobre o pastor e seu crime horrendo é verdadeira ou não, está em debate. O que é verdade, no entanto, é que o cemitério Franklin presenciou muitas tragédias durante seus 167 anos. Muitas vidas cortadas cedo demais. Pegue, por exemplo, Angelina Curtis, Louisa Harshman, Lydia Flewelling e Harriet Hoyt. 4 indivíduos faleceram entre 1858 e 1865. Todos tinham 5 anos. Então temos meninos como George Weiss e Simon Barnett. Eles morreram aos 6 e 7 anos, respectivamente. Na verdade, dos 457 corpos enterrados no cemitério Franklin, quase um quarto deles são crianças. Tantas crianças, na verdade, que o lugar ganhou o apelido de Terra dos Munchkins. E há muitos relatos de que essas crianças não estão descansando em paz. Visitantes do cemitério ao longo dos anos relataram ouvir sussurros etéreos ou risadinhas. Dizem que uma sepultura de criança brilha verde à noite quando iluminada corretamente por uma lanterna. E outros relataram ver a imagem fantasmagórica de uma criança brincando de esconde-esconde entre as lápides. Caçadores de fantasmas relataram que seus equipamentos de câmera desligam ao adentrar o cemitério. Dizem que os celulares têm o hábito de desligar sem aviso prévio. Em 2006, o escritor Marcus Griffin visitou o cemitério Franklin à noite em busca dos espíritos de Munchkinland. Ele escreveu em seu livro Investigações Paranormais Extremas que a primeira coisa que fez foi deixar peças de quebra-cabeça na lápide e polvilhá-las com talco. Enquanto continuava a procurar pelo cemitério, ele começou a sentir uma presença pesada e sombria atrás dele. Griffin foi tomado por sentimentos tão intensos que fugiu pelos portões de ferro enferrujados de volta ao carro. Quando ele teve coragem de voltar ao local, ficou chocado ao descobrir que as peças do quebra-cabeça haviam sido movidas e o pó de talco havia sido perturbado.
Numa investigação distinta, a Organização de Pesquisa Paranormal de Michigan conseguiu capturar um trecho de gravação de áudio do cemitério. Ao reproduzi-lo mais tarde, eles conseguiram distinguir uma palavra etérea, manto. Uma descoberta bastante decepcionante, alguém poderia pensar, até você imaginar um pastor rural do século XIX indo de cidade em cidade vestindo uma batina preta. Apresentamos mais de 325 vídeos sobre crimes estranhos e reais. Ache em youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast Criminally Listed Presents into the Killing sobre casos antes não resolvidos que foram solucionados. Disponível no costureiro Spotify, Amazon Music e onde bons podcasts são encontrados. É só por hoje. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima vez.